Você procrastina, deixa tudo para depois. Acorda sabendo o que precisa fazer, mas não faz. Eu também. E sabe quem mais fazia isso? O Marco Aurélio, esse cara aqui. Ele era imperador de Roma, comandava exércitos, governava milhões de pessoas e procrastinava. E ele escreveu sobre isso no diário pessoal dele, que a gente chama de Meditações, esse que eu acabei de mostrar. E o que ele fez há 2000 anos que pode te ajudar hoje? Não é autoajuda motivacional, é filosofia estoica aplicada para o mundo real. Eu vou te mostrar aqui 3 coisas que o Marco Aurélio escreveu sobre procrastinação e como você pode aplicar isso amanhã de manhã. Fica até o final e vamos lá. Olha, a gente romantiza figuras históricas, né? Por exemplo, o imperador romano deve ser alguém super disciplinado, acordava às 4 da manhã, não tinha preguiça. Não. Marco Aurélio lutava com as mesmas coisas que a gente. Ele escreveu no diário dele que ele nunca imaginou que alguém fosse ler sobre não querer levantar da cama, sobre querer ficar lendo livros ao invés de fazer o trabalho, sobre adiar coisas difíceis. E a diferença é que ele não fingia que isso não existia, ele reconhecia e mesmo assim agia. Isso é estoicismo, entende? Não é sobre eliminar a resistência, é sobre agir apesar dela. E ele deixou 3 lições escritas. 3 meditações que ele escrevia para si mesmo. Eu vou te mostrar cada uma delas e como você pode usar isso ainda hoje. A primeira meditação é sobre começar o dia. Marco Aurélio escreveu isso e olha, vou parafrasear porque a tradução varia. Ao amanhecer, quando você tiver dificuldade de sair da cama, diga para si mesmo: eu acordo para fazer o trabalho de um ser humano. Por que eu reclamaria de fazer aquilo para qual eu nasci? Cara, quando eu li isso pela primeira vez, isso bateu forte, entende? Porque ele tá falando de uma coisa que todo mundo sente. Não querer levantar. Mas vê como ele lida com isso. Ele não finge que quer, ele não tenta se motivar. Ele reconhece a resistência e redefine o significado. Eu nasci para isso. Não, por exemplo, eu preciso fazer isso porque senão eu vou me ferrar. Mas isso é literalmente o meu propósito como ser humano. Como que você aplica isso amanhã? Olha, você não precisa virar um estoico hardcore da noite pro dia, mas quando você acordar e você quiser fazer aquela, por exemplo, não quiser fazer aquela tarefa chata, aquele e-mail difícil, aquela ligação complicada, evitar o conflito, você pode se perguntar: eu nasci para ficar na cama? Ou eu nasci para fazer isso? E tu aceitou fazer isso, né? Parece simples, mas funciona. Porque você não está negando que é difícil, você está escolhendo fazer mesmo sendo difícil. Isso te deixa mais forte, inclusive. A próxima meditação, a segunda meditação, é sobre algo que os estoicos chamam de memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Parece pesado, né? E é, mas não do jeito que você está pensando. O Marco Aurélio escreveu isso de uma da seguinte forma: você poderia partir desta vida agora mesmo. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Olha, ele está dizendo aqui, não é você vai morrer, então dane-se tudo. É o contrário disso. Você pode morrer hoje. Então, por que você está adiando o que importa? Quando você procrastina, você está agindo como se tivesse tempo infinito, entende? Como se aquela tarefa pudesse esperar mais um dia, mais uma semana ou quem sabe mais um mês. Só que você não tem isso, ninguém tem. Isso não é para te paralisar de medo, tá entendendo? É para te libertar da bobagem. Sabe aquela coisa que você vem adiando, aquela conversa difícil, aquele projeto que você quer começar, enfim, pergunta, se você morrer hoje, você adiaria isso de novo?
Se a resposta é não, então não adie. Como aplicar isso no mundo real? Todo domingo eu faço um exercício. Amanhã é dia, hoje é sábado quando eu tô gravando. Eu escrevo: se eu morresse nessa semana, do que eu me arrependeria de não ter feito? E isso vira a minha prioridade. Vai muito de acordo com tudo que a gente já falou em alguns vídeos anteriores. Não é mórbido, tu entende? É clareza. Memento mori não é sobre viver com medo da morte, é sobre viver com clareza do que importa. A próxima meditação, a terceira no caso. A terceira meditação é sobre algo que Marco Aurélio lutava. E o que eu luto até hoje. Ele escreveu: deixe do lado sua sede de livros para que você não morra resmungando, mas verdadeiramente tranquilo e grato de coração. Traduzindo, pare de consumir, comece a produzir. Marco Aurélio queria ler mais, estudar mais, aprender mais. Ele se cobrava bastante. Cara, você não tem tanto tempo. Para de acumular conhecimento e começa a usar o que você já sabe. Isso é procrastinação disfarçada de produtividade. Você fica lendo mais e mais um livro, fazendo mais e mais um curso, ouvindo mais um podcast, ao invés de fazer o trabalho. E olha, não que reler seja ruim, muito pelo contrário. Não que aprender seja ruim, muito pelo contrário também. Mas tem uma hora que você precisa parar de consumir e começar a produzir, aplicar aquilo lá. Não adianta você ler 1000 livros e aplicar metade do primeiro, porque tu já sabe o suficiente, entendeu? O problema não é falta de informação, é falta de ação, de movimento. Como aplicar isso? Toda vez que você for estudar mais sobre qualquer assunto, antes de começar, pergunta: eu realmente preciso saber mais ou eu só estou adiando fazer? Na maioria das vezes, você já sabe o suficiente para começar. Você está com medo de fazer errado. O Marco Aurélio te diria: melhor fazer errado do que não fazer. Beleza, então como você aplica isso daqui a amanhã? A primeira coisa é reconhecer essa resistência. Não finja que você quer fazer. Você não quer. Todo mundo não quer fazer alguma coisa. E tá tudo bem. Mas faça mesmo assim. Eu não quero, mas eu vou fazer. Isso é estoicismo prático. A segunda coisa ali no Memento Mori matinal, vamos aliar com outro conteúdo aqui, antes de começar o dia, pergunta: se eu pudesse morrer hoje, isso importaria? Se sim, faz. Se não, tira da sua lista. A terceira coisa, menos input, mais output. Para de consumir, começa a produzir. Você já sabe o suficiente. E olha, não precisa ser perfeito. O Marco Aurélio escreveu essas coisas porque ele lutava com isso, porque ele não porque ele tinha vencido isso. Ele escrevia para si mesmo, todo dia, lembrando, entendendo sobre ele mesmo. E você pode fazer a mesma coisa. O Marco Aurélio morreu há quase 2000 anos. Ele escreveu sobre procrastinação e continua funcionando. Não é porque é mágico, entende? Mas porque a natureza humana não muda. E naquela época eles já pensavam sobre isso. Imagina a quantidade de conhecimento que a gente tem agora, né? Você vai procrastinar. Eu vou procrastinar de novo. A diferença é, você reconhece e age mesmo assim? Isso é disciplina. Não é sobre nunca sentir a resistência. Isso não é humano. É sobre agir a partir dela. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de filosofia aplicada, não de teoria abstrata, sem academicismo. Eu não sou filósofo de formação. E você comenta aí embaixo qual tarefa você mais procrastina? Aquela que você vem adiando há semanas, meses. Vamos criar uma comunidade de gente que reconhece a resistência e age mesmo assim? Um forte abraço e até a próxima.